Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, diga, é o meu caso. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Aleluia. E a gente está aprendendo nessa série, hoje, nessa nossa última jornada nessa série, nós estamos aprendendo a viver uma vida no Espírito. E viver uma vida no Espírito não é somente viver falando em línguas, não é somente operando nos dons. Viver no Espírito é viver uma vida de caráter. Viver no Espírito é viver uma vida de fruto. É viver uma vida de amor, de alegria, de paz, de paciência, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, ninguém pode dizer para você que você não pode amar. Ninguém pode dizer para você que você não pode andar em alegria. Ninguém pode dizer para você que você não pode experimentar a paz de Deus, que é acima de todo entendimento. Não há lei nesse mundo que impeça a ação de Deus na sua vida. Deus está desejoso, o que Deus quer é se derramar sobre você sem medida. E nós estamos falando sobre a importância do caráter. Por que o caráter é importante? Se a gente pegar uma descrição prática de caráter, em casa, caráter pode ser traduzido como ternura. Nos negócios, caráter pode ser traduzido como honestidade. Na sociedade, caráter pode ser traduzido como utilidade. Não adianta falar mal do governo, não adianta. O quão útil nós somos como filhos de Deus para essa sociedade. O que adianta a gente sair, protestar, bater panela, mas não pagar um imposto? Pega pesado, pastor, está pegando muito pesado. O que adianta? Nós precisamos ser úteis como filhos de Deus. Aliás, um dos elementos do fruto, a benignidade, pode ser traduzido como utilidade. É o amor sendo útil para as pessoas. No trabalho, caráter pode ser traduzido como excelência. Ou seja, o caráter para nós que nascemos de novo é ser como Cristo. E é isso que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver Cristo em você. E essa é a imagem que as pessoas têm. As pessoas querem ver Cristo. As pessoas precisam ver a glória de Deus através de nós. Precisam ver não somente uma imagem de Jesus, mas experimentar Jesus em todas as coisas. Só que ao invés de ver essa cara de Jesus, o que eles veem é essa cara de Jesus. Eles veem você, aleluia. Deixa eu ficar de perfil para vocês verem. Agora está igual, né? O nariz aumentou aqui um pouquinho. É essa cara que eles veem. Ou é essa, olha só como é que é igual. Olha, igualzinho, gente. Que maravilha. Se botasse um óculos de Jesus ia ficar maravilhoso. As pessoas querem ver Jesus, mas o que elas veem na prática é você. Nós temos a responsabilidade de mostrar Jesus nas nossas atitudes. Por isso o caráter é tão importante. Porque o caráter mostra a natureza de Cristo agindo através de nós. Olha só outras imagens de Jesus. Olha aí, pastor Teixeira, igualzinho Jesus, ó. Olha, pastor William, olha que sorriso igual de Jesus. Que maravilha, hein?
Não podia faltar o pastor Hélio de Jesus, ó. Que maravilha. Isso é só para descontrair. Gente, para que a gente possa servir de maneira correta, em tudo aquilo que a gente faz, nós precisamos então entender a importância de um caráter consagrado a Deus. Um caráter submetido a Deus. Uma personalidade consagrada à vontade de Deus. Não dá mais tempo para a gente ficar culpando a nossa personalidade. Pastor, é porque eu sou explosivo. Não, o explosivo era você antes de ter a vida de Deus. O impaciente era você. Diga, era eu. O cara amarrado a toda hora era você, enquanto você andava com a natureza do inferno. Hoje, o espírito alegre aformoseia o rosto, você tem vida dentro de você. Nós estamos falando de caráter na prática, gente. Nós estamos falando de nós representarmos Jesus na prática. Olha só o que Jesus diz para os fariseus, em Mateus 23, 26. Opa, não coloquei. Mateus 23, 26 diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Mateus 23, 26. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Não é só o exterior, não é só falar bonito, é ter uma atitude consistente. Você entende que existe uma diferença entre uma pessoa que serve e um servo? Vou fazer a pergunta de novo para você ficar naquele momento reflexivo. Você entende que existe uma diferença entre uma pessoa que serve e um servo? A pessoa que serve, ela muitas vezes escolhe onde e como servir. O servo, ele não tem escolha. Ele serve porque ele sabe que a sua identidade influencia aquilo que ele faz. O servo influencia aquilo que ele faz com a sua identidade. Então não é só o exterior, nós estamos falando, limpa o interior. E o seu exterior vai seguir a limpeza do seu coração. E nós já estamos limpos no nosso coração, no nosso espírito, pela palavra que eu vos tenho dito. Jesus disse isso em João capítulo 15, vós já estáis limpo, pela palavra que eu vos tenho dito. Está falando na questão de natureza. Todos nós que aceitamos a Jesus, temos uma natureza condizente com a natureza de Jesus, que é o Filho que se tornou servo e que nos serviu, se tornando homem, a semelhança de homem, para nos servir. Agora sim, 2 Timóteo, olha só, capítulo 2, verso 20 e 21 na tela, na NVI diz, numa grande casa, há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Está falando de uma responsabilidade nossa, gente, de nós nos prepararmos para sermos usados para Deus. E essa preparação, gente, não está apenas nos nossos dons. Eu que estou aqui à frente no Ministério de Música, você entende que os músicos, eles precisam de uma certa preparação para uma boa apresentação. Quantos entendem isso? Quando você entende que se uma pessoa ela tem uma boa apresentação, é porque ela teve uma boa preparação. Nós precisamos de uma boa preparação para que nós apresentemos Cristo assim como Ele é. Nós precisamos nos preparar para apresentar Cristo, gente. Acorde já se disponibilizando para apresentar Cristo. É uma decisão todo dia, gente. É igual falar em línguas. É igual orar todo dia. É uma decisão. É igual gastar tempo com Deus. É uma decisão. É você acordar de manhã sabendo que você vai ser usado para glorificar a Deus. Quando você sabe que você vai ser usado, você já tem uma preparação, gente. Você já se prepara, você já prepara a sua mente. Você já prepara o seu estado de ânimo.
Você já prepara o seu coração, porque você sabe que a qualquer momento Deus vai vir, vai falar com você, e a palavra que você vai dar para as outras pessoas vai levantar o cansado, vai levantar o abatido, vai ser palavra de vida para o deprimido, vai ser palavra de cura para o enfermo. Deus vai te usar, mas ao te usar, Ele precisa que você esteja preparado com o seu caráter. O seu caráter vai sustentar o seu dom. Nós falamos isso da última vez. O seu caráter sustenta o seu dom. E é isso que nós precisamos entender, que caráter é um pré-requisito para sermos instrumentos de longa duração nas mãos de Deus. Caráter é um pré-requisito para sermos instrumentos de longa duração nas mãos de Deus. Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 2. Sabe como é que nós vamos suportar esses dias maus que se apresentam? Com caráter, com amor, com alegria, com paz, com paciência. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Olha só como é que Deus, como é que Paulo fala com Timóteo. Verso 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. E a palavra aprovado aqui também pode ser testado e aprovado. Diga, testado e aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E a palavra da verdade não é apenas uma Bíblia. Ele não está falando com que você apenas saiba a Bíblia. Onde é que está aquele versículo? Ah, pastor, já sei, está lá em Salmo 23, 7, tá? Sei lá, tá no Salmo 91, 2. Não fala de você saber manejar a palavra da verdade como se fosse um livro. Ele está falando de você manejar bem a palavra que é verdadeira e que sai através da sua vida. Por isso Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está trabalhando na nossa vida, você está em construção, aleluia, para que você seja tudo aquilo que Deus planejou com que você fosse, mas nós precisamos nos preparar para isso, e nos apresentar a Deus, como obreiros preparados, quando as pessoas olharem para a nossa vida, com que elas vejam a verdade. Aquilo que nós dizemos é aquilo que nós vivemos, e aquilo que nós vivemos é aquilo que nós dizemos. Isso é uma vida de verdade. Olha só esses versos aqui, Atos 2, 22. Varões israelitas, atendeis a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão o quê? Aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Outro verso, Romanos capítulo 14, verso 18. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Mais uma vez, aprovado. Romanos 16, 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casas de Aristóbulo. Outro verso, 2 Coríntios capítulo 10, verso 17 a 18, na King James atualizada, diz: apesar de tudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E gloriar fala de trazer reputação para Ele. Lembra, nós falamos isso na última terça. Trazer reputação para Ele, com que as pessoas olhem para nós e Ele tenha uma reputação de honra, e Ele seja honrado através da nossa vida. Se você vai se gloriar, glorie-se no Senhor, porquanto quem se vangloria não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Olha só como é que diz esse texto na Bíblia, a Mensagem.
Se vocês querem exigir o crédito, que o crédito seja de Deus. O que vocês dizem a respeito de vocês mesmos não significa nada na obra de Deus. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz a diferença. Aleluia! E Deus nos chama de filhos. Deus nos chama de santos. Deus nos vê de uma maneira diferente. Deus depositou em você uma semente de caráter, mas essa semente precisa ser desenvolvida, e para que ela possa ser desenvolvida, ela é constantemente regada pela palavra. É Deus falando para você: você tem paz no seu coração, você é paciente, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa benigna, você é útil para as outras pessoas. Imagina Deus dizendo isso para você, você se achando indigno, você se achando que não serve para nada, e Deus dizendo para você: você é útil para mim, você é útil para o meu reino, deixa eu trabalhar em você, deixa eu trabalhar na sua vida, e você vai se tornar cada vez mais útil para o meu reino. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz a diferença. Eu fico me lembrando, eu me lembrei hoje de José. O que José teve que passar para que no final ele fosse aprovado? Você lembra da história de José? José é vendido pelos seus próprios irmãos. Pastor, que injustiça! Onde está o Deus de justiça nesse mundo? Estava trabalhando em José. Estava trabalhando em José. Deus, Ele nunca nos abandona nos nossos testes. Deus nunca nos abandona em tempos de provação. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Onde estava Deus nessa situação? Com José. E ele foi vendido, e aonde ele estava, ele prosperava, porque José era uma pessoa que estava tendo o seu caráter treinado. E quando a situação chega para ele, e a esposa de Potifar se apresenta, José prefere o caráter, José prefere Deus. Por isso ele é jogado dentro de um cárcere, e ele continua preferindo Deus. E no cárcere, ele é exaltado. E ele sai dali, ele é usado por Deus. Ele nunca chegaria no cárcere, naquele lugar, se ele não tivesse sido testado com a esposa de Potifar. Ele ficaria naquele nível, talvez escondendo alguma coisa, escondendo por algum tempo. Mas foi necessário que ele fosse jogado naquela prisão, para que ele experimentasse mais uma vez o favor de Deus. Deus não te desampara no tempo de tribulação, no tempo de provação. Ele está treinando o teu caráter. Você só entende isso quando você confia em Deus. A primeira coisa que a carne quer é fugir da situação. Eu me lembro de Davi. O que Davi fez de errado, gente? Ele estava lá com sua ovelhinha, coisa e tal, cuidando das ovelhinhas. Aí Deus manda um urso, Deus manda um leão, ele vence. Daqui a pouco vem Golias, ele vence. E aí começa a perseguição. Saul começa a perseguir ele, começa a perseguir. O que Davi fez de errado? Manteve o seu caráter. Quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele entende que ele não podia tocar no ungido de Deus. Ele mais uma vez passa no teste. Não estamos falando de pessoas perfeitas, gente. Não estamos falando de pessoas 100% perfeitas. Você lembra de como Davi caiu? Mas você lembra que quando o profeta Natan chegou para ele, falou para ele do erro dele, ele não ficou dando desculpa. Mas sabe como é que é, né, profeta? Ela estava lá, eu estava aqui na minha varanda aqui, como rei, bebendo meu cafezinho real. E de repente, foi ela que foi tomar banho pela dona lá. E aí? O que eu posso fazer? Eu tenho 2 olhos. E aí? Ele não dá desculpa nenhuma, gente. Ele se arrepende e corre para a presença de Deus. Diferente de Salomão, que depois dos seus erros, ao invés de correr para Deus, ele corre de Deus. No momento das nossas tribulações, é muito importante que você saiba que Deus está com você.
Ele não te abandona. Ele está treinando o teu caráter. Ele está querendo com que você saia uma pessoa melhor, para que a glória de Deus brilhe cada vez de forma mais intensa através de você. E Daniel? Pastor Hélio sempre fala de Daniel. Daniel teve a opção, como todo mundo teve a opção, gente. Se ele só desse aquela baixadinha rapidinha, ninguém viu, opa, foi rapidinho, Senhor, não mexe com ninguém, não mexi com ninguém. Era o teste de caráter de Daniel, dos seus amigos, e ele preferiu enfrentar a cova, porque é melhor a gente enfrentar a cova com Deus, do que a gente viver uma vida sem Deus. Anota isso aí, gente. É melhor enfrentar a cova com Deus, porque você sabe que Deus é mais forte. É melhor enfrentar o inimigo com Deus, do que viver com o inimigo. E Daniel passa pelaquela prova, Deus o exalta, os seus amigos passam pela prova, Deus os exaltou a eles, e Daniel, gente, permaneceu naquela posição por gerações, reis passaram por ele, e ele foi capaz de influenciar reis, não um não, vários reis, porque ele foi até o final. Sabe por quê, gente? Anota essa frase aqui. Deus promove talentos, o homem promove talentos, Deus promove caráter. O homem promove talentos. Mas Deus promove caráter. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Eu me lembro uma vez que eu cheguei numa igreja lá na África do Sul, a primeira igreja que eu fui, com a família onde eu estava morando. E aí, eu ainda não tinha me afiliado àquela igreja, me tornado membro da igreja, porque eu ainda estava estudando na Rema, então eu estava servindo na Rema. Mas como era muito distante, e eu não tinha um carro sobrando ali para mim, eu ia nessa igreja junto com essa família, uma igreja abençoada. E uma vez, eu estava cantando assim, como a gente está cantando no meio dos louvores, e a irmã vira para trás, nossa, que voz bonita que você tem, por que você não entra para o coral? E assim, nada de errado a pessoa falar isso, mas o homem promove talentos, Deus promove caráter. Quantas pessoas chegam aqui na igreja, não pastor, está aqui o meu currículo, olha, sou isso, sou aquilo outro, faço isso, já fiz aquilo outro, legal, cara, você canta, vamos entrar no coral? Não, pastor, meu dom não é ficar atrás, meu dom é brilhar, quando eu chego já são vários flashes, tchan, 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 tchan. O homem promove talento, Deus promove caráter. Quando nós passamos pelas provas, o Senhor vai mostrando o caráter, e você chega para uma pessoa e fala, não, entra, começa daqui, e a pessoa não quer começar dali, ela já me mostra que ela quer uma posição de cima. E eu já digo para você, com toda a honestidade no meu coração, foi assim que Satanás caiu. Porque ele queria um lugar que não era dele. Presta atenção, se Deus disse que você vai chegar lá, Ele está preparando você e as pessoas ao seu redor para que você chegue e fique. Deus está preparando você e as pessoas ao seu redor que vão te ajudar. Lembra que nós falamos que a visão é sempre maior do que a gente mesmo? Deus está preparando para que você chegue e fique. Deus exalta o teu caráter. Então a gente tem que ter cuidado, porque o seu dom pode te levar a lugares onde o seu caráter não conseguirá te sustentar. O seu dom pode te levar a lugares onde o seu caráter não conseguirá te sustentar. Abra comigo em Provérbios capítulo 18, por favor.
E ao longo de toda a nossa jornada, Deus vai lidando com o nosso caráter. Provérbios capítulo 18, verso 16, diz: o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Não é problema nenhum você estar diante de grandes. O problema é que o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho. A maneira que o homem faz, a construção daquele talento, a maneira como ele usa aquele talento, pode sim colocá-lo diante de grandes. Mas o quanto a nossa vida e o nosso caráter terá uma influência na vida dessas pessoas. Olha só o que diz Provérbios 22, 29. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. Vês um homem perito na sua obra, perante reis será posto, não entre a plebe. O problema é que quando a gente é colocado perante reis, o diabo sempre apresenta uma glória falsa. Você lembra o que ele fez com Jesus? Ele levou Jesus, falou: está vendo todos esses reinos? E a glória deles, te dou tudo, se prostrado me adorares. É assim, não passe de mágica. Rapidinho vai chegar para você. Fama rápida, glória rápida. Fama rápida e glória rápida. Quantos aí sabem? Todo ganhador de Mega Sena, aleluia, a pessoa nunca está preparada para o milhão. Fama rápida e glória rápida. Aí você fala assim: pastor, quem não gostaria? Pastor, se eu ganhasse na Mega Sena agora, pastor, 10% era pouco, metade eu ia dar para a igreja. Sei. Sei, vai esperando. Não passa uma semana, já está tudo aplicado, eu já sei o que eu vou fazer, é investimento, é isso, e Deus fica lá para trás. Deus não tem problema com que você tenha riqueza. A palavra de Deus diz que o temor traz consigo honra, riquezas e paz. O temor ao Senhor. O nosso problema é se nós teremos a sabedoria o suficiente para usarmos as riquezas em prol da verdade, em prol do reino, para servir a Ele. É isso que Deus quer. Deus não tem problema em te dar glória, em compartilhar da sua própria glória com você. O que Ele quer ver se você vai conseguir sustentar isso para mostrar Ele para as pessoas. Deus está trabalhando em mim e em você, aleluia. Eu me lembrei do rei Uzias, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, que começou fazendo tudo que era certo, gente. Começou buscando a Deus. Ele foi instruído por Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. E o temor do Senhor é aborrecer o mal. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor traz consigo vida, honra, paz, riquezas. Mas Uzias não se manteve assim. Olha só o que diz a Bíblia. Por isso que eu estou falando para você. A gente está nessa jornada de caráter, a gente tem que manter isso. Deixar constantemente Deus lidar com os nossos erros, para que a gente possa aprender e nos aperfeiçoarmos no amor dEle. Olha só o que a Bíblia diz. 2 Crônicas 26, verso 5, verso 15 e verso 16. Urias buscou a Deus durante toda a vida do seu mestre Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. E enquanto procurou agradar a Yahweh, Deus o fez prosperar. Está vendo aqui que está tudo certo? Ele buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós estamos certos que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E a continuação: e habitarei na casa do Senhor. Bondade e misericórdia, elas te empurram para você ter comunhão mais com Deus. Aleluia. Bondade e misericórdia não é somente você ter mais dinheiro para que você se afaste de Deus.
Bondade e misericórdia, na realidade, estão num caminho. Cristo é o caminho. Enquanto nós estamos andando nesse caminho, bondade e misericórdia me empurram para mais de Deus. Urias estava nesse caminho. Ele estava buscando a Deus, ele estava crescendo. Ele tinha um mestre que ajudava ele. Hoje você tem pastores que te ajudam. Hoje você tem o Espírito Santo que te ajuda. Hoje você tem pessoas ao seu redor, cristãos, filhos de Deus, que te ajudam na jornada, amigos de verdade, em Cristo. A Bíblia fala, presta atenção. Eu sei que no seu Facebook você tem vários amigos, mas Provérbios diz que aquele que tem muitos amigos, isso se torna em ruína, porque há amigo mais chegado que o irmão. Você tem que saber com quem você pode contar, quem é que vai ser honesto o suficiente com a verdade, ou verdadeiro o suficiente para te dizer que você não está andando com a verdade. E essa pessoa é usada por Deus para moldar o seu caráter com base na verdade. Uzias tinha uma pessoa assim, o seu mestre Zacarias. Mas veja bem, no capítulo 15, no versículo 15, que diz: a fama do rei Uzias foi contada e divulgada até terras muito distantes, porquanto foi ajudado de forma extraordinária. Olha só, ele foi ajudado de forma extraordinária. Deus estava com ele, Deus mandou pessoas, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Contudo, assim que começou a vangloriar-se das suas conquistas e do seu poder, seu coração se encheu de orgulho e soberba, e essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Já ouviu aquele provérbio que diz que o orgulho precede a queda? Orgulho não faz parte da nova natureza, faz parte da velha natureza. A velha natureza pensa em si, a nova natureza pensa em como eu posso mostrar Deus para as pessoas. A carne não gosta disso, gente. A carne é sempre eu. Como é que eu posso obter sucesso? Como é que eu posso obter vantagem? Mas como novas criaturas, Deus está nos mostrando que nós precisamos crescer para que Ele possa ser visto através de nós. Nós precisamos crescer nesse entendimento de caráter. Então, gente, o nosso caráter precisa ser testado para ser aprovado. O nosso caráter precisa ser testado para ser aprovado. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma prova, proficiência em inglês. Antes de eu ir para a África do Sul, eu estava querendo ir para a Austrália. Então, tive que tirar a prova de proficiência em inglês, assim, muito rapidinho. Digo para você, passei na média. Era 6, eu tirei 6. Aleluia. Glorifiquei muito a Deus. Mas eu já tinha feito inglês, gente. Dá só aquele nervosismo. Sabe como é que é? Aquele nervosismo, será que eu vou falar bem? Será que eu não vou falar bem? Mas eu tinha expectativa de ser aprovado, porque eu queria chegar lá. Quando nós passamos pela prova, pelo tempo de prova, e você sabe que o seu caráter está sendo testado, a nossa expectativa é chegar lá. Deus não quer com que você seja destruído, Deus não quer com que você seja humilhado, Deus não quer com que você seja envergonhado, Deus quer com que você chegue aonde Ele disse que você vai chegar. Gente, não tem coisa melhor em você saber, você está passando pelo teste, pela prova, mas eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Diga, eu vou chegar lá. Acorda o teu irmão e diga aí, você vai chegar lá. Aleluia. Você vai chegar lá. Abre em Romanos capítulo 5, por favor. O nosso caráter, e caráter aqui nós estamos falando de fruto do Espírito. Eu já falei para você que o fruto, ele só é verdadeiramente gostoso quando ele está maduro. Ninguém gosta de banana verde. Ninguém fica procurando fruta que não está madura. Vai no hortifruti, deixa eu ver aqui essa maçã aí, não está madura não, é essa que eu quero, que gostosa. As pessoas gostam de fruto maduro. O fruto maduro está querendo dizer, eu estou pronto para ser deliciado, aleluia. Eu estou pronto para trazer alegria para você. Eu estou pronto para adicionar paz na sua vida. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1,
E eu leio aqui mais uma vez da King James atualizada, diz: portanto, havendo sido justificados pela fé. Diga, eu fui justificado pela fé. E Paulo continua dizendo aqui: temos paz com Deus, nós temos paz. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem? É através dele, é através de Cristo. Essa nova vida acontece por intermédio de Jesus. Obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça. Essa graça está falando que Ele enviou o seu Espírito para agir dentro de nós. Através de Jesus, nós temos acesso pela fé à graça. E a graça é Deus tomando o primeiro passo. A pessoa que mais quer com que você ande no fruto e no caráter de Cristo é Deus em primeiro lugar. E ele toma a primeira iniciativa, Ele toma o primeiro passo. Ele diz: eu já depositei em você uma nova natureza para que você possa andar pela fé, para que você possa produzir fruto. Obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Ou seja, nós precisamos da consciência da justiça para frutificarmos. A primeira coisa que nós precisamos nessa nossa jornada de nós sermos testados e aprovados, é sabermos que nós somos justiça de Deus, nós somos filhos de Deus, e Deus não abandona os seus filhos. Deus está trabalhando em mim e em você, porque nós somos filhos de Deus. Eu não sou amiguinho de Deus, eu não sou inimigo de Deus, eu sou filho de Deus. Deus cuida de você porque você é filha de Deus. Deus tem um compromisso com você, e o compromisso dele é formar você para que Cristo seja visto através de você. Paulo fala isso: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em você. Verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, o que eles querem é ver Cristo formado em cada um de nós. O dom apostólico verdadeiro. Veja Salmo 92, olha só, 12 a 15, os justos florescerão como a palmeira, aleluia, crescerão altaneiros. Você não vai ser uma mudinha, você não vai ser uma mudinha não, gente. Vocês vão crescer, vão crescer, vão crescer, vão crescer, vão crescer, olha, como uma palmeira. Vão crescer como uma palmeira, as pessoas vão te ver de longe, aleluia. Lembra sempre de Uzias. Ele está nos incentivando a crescer, gente. Porque quando nós crescemos, Ele é visto de longe. Aleluia. Os justos florescerão com a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano, plantados aonde, gente? Qualquer lugar. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e viço, produzirão muitos frutos. Quem foi que disse para você que o tempo de frutificar acabou? Quem foi que disse para você que chegou no fim? Pastor, mas eu tenho 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 50 anos de igreja. A palavra de Deus diz que você ainda tem tempo de produzir muito fruto para a glória de Deus. Para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Ele está nos testando, gente, para que a gente possa crescer de maneira correta. Tantas vezes a gente acha que a gente está sendo restringido por Deus. Já falei para você, a lei do Senhor nos protege. Por isso Davi podia dizer, Senhor, eu amo a tua lei. Você já viu aquela planta que você vai crescer, você sabe que ela vai crescer torta. Aí o que se faz? Pega a planta, quando ela está crescendo, e bota uns pauzinhos nela assim, para quê? Para que ela cresça reto. Esse limite se chama a vontade de Deus. A vontade de Deus para muitas pessoas pode ser algo, que saco.
tem que ir para a igreja de novo, mais uma terça-feira. O pastor disse que tem que ir, mas eu acho que eu vou obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Obediência, frutos de, olha aí, o sacrifício de louvor. Pastor, não quero louvar, não estou com vontade. A irmã pulou e chutou meu pé quando ela pulava. Eu não quero mais esse sacrifício, está doendo. Deus não quer nada que você não queira dar para Ele. Sacrifício é sempre uma oferta de coração. Sacrifício é sempre uma oferta de coração, gente. E Ele coloca a sua vontade para que você cresça de maneira correta, de maneira reta. Veja aí comigo ainda em Romanos capítulo 5, verso 3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos, e nós falamos de gloriar, falar da reputação de Deus, nós nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. E a palavra tribulação, thlipsis, fala de uma pressão. Em sentido figurado, uma aflição, uma tribulação, um problema. Gente, o fogo, para alguns metais pode até destruir, para alguns objetos ele pode até destruir. Mas o fogo, ele depura certos metais. Eu estou falando para você que o seu interior é ouro. Ouro é símbolo daquilo que é divino. Então, quando Deus está colocando um fogo ao nosso redor, é para nos depurar, para que toda substância que não condiz com aquilo que vem de Deus possa ser vista e exterminada. Olha aqui comigo, Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, suporta as aflições, porque você vai chegar lá do outro lado melhor. João 16:33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! 2 Coríntios 4, 8 a 9, em tudo somos atribulados, porém, diga porém, não angustiados, aleluia. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A palavra perseverança, aqui em Romanos capítulo 5, verso 3, diz que as tribulações produzem perseverança. A palavra perseverança, hupomone, significa paciência, constância. Veja bem, a aflição produz constância ou revela a constância na sua vida. Melhor dizendo isso, a tribulação, a aflição, as pressões, elas revelam a constância da sua vida. No Novo Testamento, essa é a característica de um homem que não se desvia do seu propósito, da sua lealdade, da sua constância à fé e à piedade, nem mesmo pelos grandes desafios e problemas. Ou seja, gente, caráter, ele é moldado no meio da tribulação. Caráter é moldado no meio da tribulação. Aleluia. E aí no verso 4 diz, a perseverança, aqui na King James atualizado diz assim, e a perseverança produz um caráter aprovado. E a perseverança, tribulações produzem perseverança, constância. E é a constância, lembra que nós falamos de hábito, da rotina,
de fazermos sempre as mesmas coisas que o Senhor nos pede que nós façamos. Andamos sempre no fruto do Espírito, a constância, o hábito. A tribulação, ela produz perseverança, constância, mesmo em dia mau. E é essa constância que produz um caráter aprovado. Caráter aprovado, melhor dizendo assim, é moldado no meio da tribulação. E a perseverança produz um caráter aprovado. Fala de maturidade. E o caráter aprovado produz confiança ou esperança. Abre aí comigo em Tiago capítulo 1. Já estamos terminando. Tiago capítulo 1. Umas 3 passagens rapidinhas. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, verso 2 ao verso 4, depois o verso 12, diz assim: meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Aqui é a mesma palavra, tribulação, trilipsis, aflições, pressão de todo lado. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Ou seja, sem que vos falte nenhum elemento do fruto sendo exposto através de você. Verso 12. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, aleluia, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Deus está te testando para que você seja aprovado e no final desse teste você receba o seu prêmio, a coroa da vida, uma mentalidade de vida abundante que Deus, Ele está guardando, Ele prometeu aos que o amam. Quantos aí amam a Deus? O nosso amor é a nossa resposta ao amor de Deus. Aleluia. Deixa eu pegar uma outra passagem aqui, Romanos. Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 18. Diz: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós. Não está falando de você ir para um lugar chamado glória. Eu vou para a glória. Passo ali no Catete, no Flamengo, vou ali para a glória. Ali, ó. Pastor, depois que eu morrer, onde é que você vai? Vou para a glória. Não, ele não está falando para um lugar. Ele está falando, podem ser comparados com a glória que em nós é revelada. O que é a glória? É a manifestação de Deus através de nós. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Verso 22, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, os frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo,
Esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, gente. Enquanto você acha que você não vai aguentar ter paciência, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza, aleluia. Enquanto você acha que a alegria acabou, o Espírito nos auxilia na nossa fraqueza. Essa fraqueza aqui é fraqueza moral, fraqueza mental. Porque não sabemos como orar, no entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Verso 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, aleluia. Olha só o teste da tribulação. Romanos 8, 28, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Aleluia. Vá lá comigo em Apocalipse capítulo 3, por favor. Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Do verso 7 ao verso 13. Aqui a carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Deus está no controle, gente. Se Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. Mas vão me demitir, foi Deus que abriu? Ninguém pode fechar. Agora, a porta que ele fecha não é para você passar. Nenhum amém, aleluia. A porta que ele fecha porque ou você não está preparado, ou não é um caminho para você traçar. Deus sabe que Ele quer com que você chegue lá, mas para chegar lá, Ele vai tomar um caminho, que é esse o caminho da vontade dEle. A gente quer trilhar um caminho em reto, que é mais rápido. Bota lá no Waze o caminho mais rápido, sem trânsito, para que você não tenha que exercer paciência. E Deus toma o caminho lá por trás. Estrada esburacada, vai fazendo muita volta, muito quebra-mola, e o negócio vai devagar, mas Deus está trabalhando em mim e em você. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia! Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência. O Senhor Jesus disse, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, aleluia, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor, olha só, farei do vencedor uma coluna. Deus quer com que você suporte aquilo que Ele tem para fazer através da sua vida. Farei do vencedor uma coluna.
no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Nome, símbolo de caráter. As pessoas vão ver através de você o caráter de Deus. O meu nome. O meu nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Sabe o que Deus está fazendo com a gente? Isso aqui. É isso que Deus está fazendo com a gente. Você está vendo que existe uma mão de dentro e uma mão de fora? Você não consegue fazer um vaso só colocando a mão dentro. Só o Espírito Santo trabalhando em você. Nós precisamos passar por testes e provações que são externas, que também vão ajudar. Você sabe, as duas estão andando juntas. As duas mãos estão andando em sincronia. Não acha que a situação do lado externo está desligada do plano de Deus, da vontade de Deus, porque a mão de dentro está agindo junto com a mão de fora. A mão é da mesma pessoa. Deus está trabalhando no seu interior e no seu exterior. Vamos terminar lendo Jeremias, por favor? Você pode ficar de pé. Jeremias capítulo 18. E eu leio da Nova Versão Internacional, que diz: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Verso 1. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Deus está trabalhando em mim e em você. Deus está trabalhando em mim e em você. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Nada foge do controle de Deus, gente. Não importa o que você esteja passando, nada foge do controle de Deus. Ele sustenta o universo com uma palavra. O sol continua brilhando, porque Deus disse: vou fazer os luzeiros. Faça, haja luzeiros. Pum. O semear e colher continua operando, porque Deus assim projetou. Uma palavra de Deus. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Ele está falando de uma nação que tinha se perdido, um vaso que estava por se destruir, mas Deus disse: não posso eu assim também fazer com você? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se nós estamos falando de fruto, nós estamos falando que a nossa vida está sendo moldada por Deus. Se nós estamos falando de caráter, nós estamos falando que nós somos moldados por Deus para que as outras pessoas possam experimentar Deus através da minha vida e da sua vida. Eu me lembrei hoje, feche um pouquinho os seus olhos. Eu me lembrei hoje de uma oração de São Francisco de Assis, que expressa muito bem isso. Expressa: Deus está moldando a minha vida e eu quero com que você experimente a presença de Deus através da minha vida. E São Francisco de Assis orou: Senhor, faz de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Aleluia.
Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, trabalha em nós, para que nós possamos ser instrumentos da Tua paz, para que nós possamos ser instrumentos do Teu amor, para que nós possamos ser instrumentos da Tua verdade. Pai, usa-nos, para que a Tua glória seja vista em toda a terra, para que Tu sejas conhecido. Usa-nos, Pai, trabalha em nós. Trabalha em nós, trabalha em nós. Queremos declarar que nós somos vaso de barro. Acerta as nossas vidas, Senhor, para que nós possamos crescer como a palmeira, como o cedro do Líbano, de maneira altaneira, Senhor. Não queremos parar a nossa jornada e ficar à margem daquilo que Tu tens para nós. Queremos com que Tu sejas visto através de nós, Senhor. E ao passarmos por testes e provas, Tu estás conosco. A Tua palavra diz em João capítulo 15, que você vai podando os ramos. E muitas vezes dói, Senhor. Muitas vezes dói ouvir que a gente não está fazendo aquilo que é correto. Muitas vezes dói ouvir aqui a gente não está seguindo o caminho que deveríamos seguir. Mas a mesma palavra, a mesma pessoa que nos repreende, é a pessoa que nos ama. E que não quer que a gente seja destruído, mas que nós encontremos a verdadeira vida eterna. Obrigado por trabalhar em nós. Será que você pode, em 1 minuto, 2 minutos, agradecer a Deus, porque Ele está trabalhando em você? Eu não sei aquilo que você tem passado, mas eu quero dizer para você que a mão de favor de Deus está sobre a sua vida, assim como estava com José. Posicione-se, saiba que você faz parte da videira, então você vai dar o fruto da videira. Você não está mais ligado a esse mundo, você está ligado à videira. Você vai dar frutos, e muitos frutos que glorificam a Deus, mas nós precisamos nos posicionar e deixar Deus trabalhar em nós. Senhor, a Tua mão está sobre nós, a Tua mão nos cerca, os Teus anjos estão ao nosso redor, Senhor, e ainda que eu ande pelo fogo, eu não serei destruído, ainda que eu ande pelas tempestades, elas não me afogarão. Tu estás comigo, eu fiz da Tua presença a minha habitação, e eu vivo debaixo das Tuas asas, Senhor. Pai, obrigado porque Tu estás comigo sempre, sempre, sempre. E a Tua palavra é fiel. Eu nunca vi o justo desamparado ser, e nem a sua descendência a mendigar o pão, porque Tu és fiel e Tu cuidas de nós. E quando nós passamos por esses testes e chegamos lá do outro lado aprovado, nós olhamos para trás e reconhecemos: eu sabia, Ele está conosco. Ele está com a gente. Quando Deus disse para Abraão, no seu último teste, de todos os testes que Abraão passou, no último teste, o teste de Isaac, Ele vira para Abraão e fala: Abraão, me entrega Isaac. Me entrega aquilo que você considera ser o mais precioso. E não foi assim: Isaac nasceu, ele pediu. O garoto já era adolescente, quiçá jovem, e Deus pede. No final das contas, para encurtar a história, quando Abraão chega e de maneira ousada, ele pega o cutelo, levanta o cutelo e já está pronto para sacrificar Isaac. Deus tem que chamar Abraão 2 vezes, de tão compenetrado que ele estava. Abraão, Abraão. E ele vira para Abraão e fala assim: agora eu sei. Agora eu sei. Mas pensa aqui comigo. Deus não é onisciente? E o Espírito Santo uma vez me falou que quando Ele disse para Abraão: agora eu sei,
Não é somente que ele tinha que provar para Deus, como se Deus precisasse de uma prova externa, que Deus sonda os nossos corações. É como se ele estivesse provando para Abraão, ele estava falando: agora eu sei que você sabe, que você consegue ir até o final. Agora eu sei que você me teme, a despeito de todas as situações. Agora o teu caráter é aprovado. E agora eu te glorifico diante de todos os homens. Senhor, obrigado, porque tu nos testa, sondas o nosso coração, sabe as intenções, você sabe o nosso pensamento antes que eles cheguem aos nossos lábios. Antes. Obrigado porque quando nós passamos por testes e provas, nós temos uma certeza ainda mais forte de que Deus é fiel, Ele nos fortalece e com Ele nós podemos. Com Ele nós chegamos aonde nós precisamos chegar, na manifestação do fruto de caráter para a glória de Deus. Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos, bendizemos o teu nome, no nome maravilhoso de Jesus. Que a igreja diga amém, que Deus te abençoe, no nome de Jesus.